Vocês estão vendo o meu compartilhamento aí? Por favor. Sim. Ah, show de bola, então. Vou começar aqui, a gente vai começar 3 minutinhos atrasado, mas não vai ter problema. Pessoal, antes de tudo, obrigado pelo convite. Fiquem à vontade aí, pessoal, para interromper no momento que vocês quiserem aqui. A ideia é a gente falar um pouco sobre Azure Cognitive Search, como que a gente consegue fazer uma busca cognitiva, uma busca, criar um site que indexe informações das mais variadas, certo? E como que eu utilizo isso dentro do meu sistema, né? Independente de qual seja o seu tipo de sistema. Esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, ele é um conteúdo muito legal porque ele é muito prático, a gente vai ver exemplos, a gente vai criar do zero dentro do Azure esse serviço, e a gente vai ver algumas coisas funcionando já, né? Então, é legal que você já vai sair daqui já com a visão do que ele é, como ele funciona, por que ele foi proposto assim. Então, deixa eu colocar o pontador a laser aqui. Então, para começar, meu nome é Ângelo Belchior, eu sou Microsoft MVP em Inteligência Artificial e Desenvolvimento, né? Eu trabalho como Engineer Manager na XP e a gente vai começar primeiro lembrando uma coisa que é importante para a gente quando a gente fala sobre inteligência artificial. Satya Nadella, presidente da Microsoft, ele vem disseminando muito essa ideia, né, que ele está falando que o mundo, né, e a tecnologia está transformando o mundo, né, estão se transformando novamente. Então, computadores podem ganhar em jogos, mas o conceito aqui é interessante, é esse, né? O que será possível quando a gente usar humanos e máquinas para resolver problemas como, por exemplo, curar doenças, melhorar a educação, diminuir a pobreza. Então, esse acho que é o ponto da discussão da inteligência artificial, né? O quão benéfica ela pode ser para o ser humano, né? Então, é por isso que a gente tem que disseminar cada vez mais que a inteligência artificial precisa fazer o bem, né? A gente tem casos aí que é o contrário, ela exponencializa problemas. Então, a ideia é que ela vai... a ideia é utilizar aí esses conceitos pro bem, né? E um dos que a gente vai utilizar aí é para o bem, e é um negócio muito legal, que é essa parte de busca cognitiva. A primeira coisa que a gente precisa entender, o que seria uma questão de cognitivo, né? O que seria esses cognitive services? O que seria uma busca cognitiva e o que compõe uma busca cognitiva, né? Para a gente falar e explicar isso, a gente precisa dar um passo atrás e entender o que são os Cognitive Services, o que é esse serviço que a Microsoft nos disponibiliza. É interessante que ela já começa com a frase que dê um lado humano para as suas aplicações. E é mais ou menos isso que a gente vai ter aqui nessa talk, né? Serviços cognitivos são serviços que expõem para a gente, de uma maneira muito fácil, algoritmos que simulam, por exemplo, algum tipo de senso humano. Por exemplo, a visão, a fala, a interpretação de frases, a parte de linkagem de conhecimento. Então, quando a gente está falando de visão, a gente está falando, por exemplo, que a gente tem ali uma visão computacional que identifica coisas, eu tenho ali um sistema que verifica e valida aquele conteúdo, né, para saber se tem pornografia ou não, se tem algum conteúdo específico ou não. A visão, ela pode verificar, por exemplo, a emoção das pessoas, o rosto da pessoa, e aí a gente tem serviços como, por exemplo, o Video Indexer e Custom Visual Services, que são sistemas que agrupam um monte de serviços para identificar e interpretar, por exemplo, dentro de um vídeo, extrair falas, extrair frases, extrair conteúdos, e aí eu consigo treinar também uma visão computacional para identificar serviços, né, e identificar objetos específicos meu. Então, por exemplo, eu tenho uma indústria que tem uma máquina específica, nessa indústria eu preciso verificar, por exemplo, quando uma peça quebrou ou não. Então, eu posso cadastrar e treinar essa máquina para que ela identifique se aquela peça, aquela roldana daquela máquina está quebrada ou não, ou está desgastada ou não. Então, eu consigo fazer muitos treinos customizados com esse tipo de serviço. Então, a gente tem também a parte de fala, que eu reconheço fala, eu transformo fala em texto, texto em fala. Eu tenho também a parte de idiomas, que tem uma porção de análise, como, por exemplo, desde a correção de palavras até análise de texto, tradução, e a parte de interpretação do que eu estou falando. Essa parte do Language Understand aqui, a gente está falando de bot, a gente está falando, por exemplo, de você escreve uma frase como, por exemplo, eu gostaria de alugar uma casa
em Santa Catarina, né? Então, eu consigo identificar que nessa frase a pessoa quer alugar e não comprar, ela quer uma casa e não um apartamento em Santa Catarina e não em, sei lá, Rio de Janeiro ou algo do gênero. Então, eu consigo destrinchar essa frase para que a gente consiga identificar alguns pontos nessa frase que são filtros, parâmetros para que eu faça uma busca no banco de dados e saia todas as casas para alugar os apartamentos ou, enfim, galpões em Santa Catarina ou em algum lugar específico. Dentro da parte do conhecimento, no LED, eu tenho várias informações que a Microsoft já traz no seu banco de dados, para quê? Para a gente identificar, por exemplo, quem são as pessoas famosas dentro de um texto, para a gente fazer linkagens que a gente tem, por exemplo, uma relação entre, por exemplo, o Kenny Reeves tem uma linkagem com o filme Matrix, que tem a linkagem com uma pessoa X, que tem uma linkagem com a pessoa Y. Então, essas linkagens já estão cadastradas e a gente consegue utilizar dentro do nosso sistema. A parte de search é a parte que o Bing utiliza e a gente está acostumado, né? O autosuggest, um busca por imagem, de notícia, vídeo, etc. Nessa parte de laboratório, são projetos específicos que a gente tem da Microsoft para a gente criar novas soluções, certo? E disponibilizar para o público final. Uma coisa que é importante, né? Que todos esses pilares que nós temos aqui, eles têm sistemas que são customizáveis, significa que a gente pode treinar o nosso próprio, dentro do nosso domínio, dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, né? Você deve estar se perguntando hoje, mas você está falando de busca, Azure, as palestras sobre Azure Cognitive Search, por que você está mostrando um monte de coisa de visão, de fala, de linguagem? Porque pensa no seguinte, quando a gente está falando de busca, pessoal, não tem mais só o contexto da busca textual, no qual eu crio um índice no SQL Server e eu faço um full text search. Eu posso extrair muito mais informação, muito mais. E eu posso indexar arquivo, PDF, PowerPoint, vocês vão ver, a gente pode... E todas essas indexações, né, são feitas por esse serviço cognitivo. Eu posso indexar um áudio, do áudio eu extrair o texto e fazer uma indexação desse texto baseado, por exemplo, numa análise linguística e utilizar esse serviço cognitivo para que na minha busca eu busque, por exemplo, um conteúdo que está em áudio. Olha que coisa legal. E nesse conteúdo de áudio, eu falo, por exemplo, que o Bill Gates visitou lá, sei lá, ele visitou o Kenny Reeves para falar do filme Matrix. Então, eu tenho 3 entidades, e ele fez isso lá nas pirâmides do Egito. Olha que coisa maluca, né? Uma frase sem sentido, mas eu tenho Bill Gates, Kenny Reeves, filme Matrix, pirâmides do Egito. Eu tenho uma linkagem entre esses 3 na frase, e eu sei quem é quem, certo? E eu peguei essa frase que foi dita num texto. E aí eu posso ter uma imagem que tem as pirâmides do Egito e a Torre Eiffel, e eu consigo buscar também dentro dessa imagem esse tipo de conteúdo. Olha que coisa maluca que a gente tem, olha que indexação louca que a gente consegue fazer. Isso pode ser muito útil em várias frentes, pessoal. Vocês vão ver aí que é possível a gente ter isso daí. E o mais legal é que essas partes de customização, ela acaba nos facilitando, consegue nos ajudar muito quando eu for criar o que a gente está chamando de skill, né, de inteligência na indexação das nossas buscas, das nossas consultas. Então, eu consigo fazer muita coisa legal. Tirando a parte do próprio search, aqui, que é um serviço cognitivo, que é o Bing por trás do motor, digamos assim, os outros 4, Visual, Speech, Language e Knowledge, eles podem e provavelmente vão servir para você colocar dentro do seu sistema de busca para que eu extraia o máximo de informações e de correlações, né? E eu consigo customizar cada ponto desse daí. É muito louco isso daí, é muito legal, né? E o mais importante de tudo isso, quando a gente fala de serviços cognitive services, inclusive essa questão do Azure aí, é que eu não estou falando de uma tecnologia específica, né? Ah, eu só consigo consumir isso utilizando Java, eu só consigo consumir isso utilizando .NET. Não. É uma API REST, se você desenvolve, se você tem conhecimento com desenvolvimento, você vai fazer uma consulta, né? Você vai fazer um post numa API, esse post vai te retornar um conjunto de informação no JSON, você pode consumir isso dentro do iOS, dentro do Android, com Node, com Python, com Go, com Rust, linguagem que você quiser. E é legal que vários serviços da própria Microsoft utilizam esses serviços cognitivos. O Excel tem muito disso. O PowerPoint tem, por exemplo, dentro dele, a sugerir slide, sugerir design, sugerir fórmula, sugerir gráficos. Tudo isso utiliza serviços cognitivos.
que pode estar rodando na internet, né, disponível dentro do Azure, ou que pode estar rodando localmente também. São cenários que a gente pode ter aí. Ok? Então, vamos entrar agora de fato, como você já entendeu aí, conseguiu identificar que a gente tem vários algoritmos de inteligência artificial que eu posso utilizar, cada um específico, seja para visão, para fala, para conhecimento, para interpretação de textos, mas vamos cair agora para o que interessa, né? Azure Cognitive Search. Eu gosto dessa frase que fala que é compreendendo dados não estruturados com inteligência artificial. Porque, veja, se você tem uma base de dados que é só texto, a gente tem várias soluções aí. Você está acostumado com o SQL Server, pô, posso fazer um full text search. Eu posso utilizar um Solr para fazer isso daí. Eu posso utilizar um Elasticsearch para fazer esse tipo de coisa. Esses dados, na teoria, são, digamos, estruturados, né? Eu tenho ali uma estrutura tabular, eu tenho uma estrutura que eu consigo criar os meus índices. Isso para nós já é algo natural, acaba sendo natural. E a gente já faz isso e faz muito bem. Só que a demanda, as necessidades aumentaram, né? Porque agora eu não tenho apenas o arquivo texto, eu tenho agora um arquivo de mídia, que pode ser um PDF, um PowerPoint, uma imagem. Eu preciso extrair informações, porque às vezes eu tirei foto de um letreiro, eu posso tirar foto de um cartaz. Num vídeo, eu posso extrair o áudio, mas eu também posso extrair o texto que está na imagem do vídeo. Então, é um negócio muito louco. Dá para a gente fazer uma porrada de coisas aí. E uma das coisas que a gente tem com o Azure Cognitive Search, o que ele é? Ele é uma pesquisa como serviço. Ele é um SaaS, né? Um Software as a Service, que nada mais é que um sistema que eu configuro dentro do Azure, que ele é livre de gerenciamento, significa que, por exemplo, eu não tenho que me preocupar se a minha máquina lá, se o meu computador, ele está configurado ou não, se ele está com o Linux instalado, o Windows, se ele está com o último patch de segurança. Não, o que acontece é o seguinte, eu vou lá e clico novo serviço. Novo serviço, está aqui, beleza, a Microsoft vai gerenciar na nuvem para você. Eu preciso de mais processamento. Coloca mais processamento. Eu preciso aqui colocar mais um índice. Coloca mais um índice. Eu preciso colocar mais uma fonte de dados, porque, veja, eu não tenho só um banco SQL Server. Posso ter um Cosmos DB, que a gente vai ver um exemplo com ele. Eu posso ter, por exemplo, uma pasta de storage. Eu posso usar um monte de coisas que a gente pode fazer aqui. Então, eu consigo fazer pesquisas de palavras-chave, analisadores de linguagem, que é o que eu mostrei lá da parte do Language Understand, suporte geoespacial para fazer buscas, por exemplo, baseadas em latitude e longitude, sugestões, preenchimento automático, tudo isso são features que eu posso habilitar e utilizar dentro do meu sistema, né? E eu posso conseguir, por exemplo, pesquisa por sinônimos, enfim, pesquisas cognitivas também. Como eu falei lá, gostaria de alugar um apartamento em Moema, por exemplo, um apartamento na Bahia, um galpão, sei lá, em Recife, etc. Então, todo esse tipo de informação é indexada, é indexável e o que acontece? A gente consegue utilizar via API. Dado um texto, ele faz uma busca e me retorna uma estrutura que eu vou utilizar aí de maneira que eu bem entender, que eu precisar, enfim, dá para fazer muita coisa aí. Quando a gente fala de indexar dados não estruturados, a gente está falando, por exemplo, de PDF, arquivo Word, arquivo TIFF, né? Arquivo HTML, eu posso colocar, por exemplo, páginas, indexar páginas. O Bing, o Google faz isso, né? Eles indexam o quê? Texto das páginas. Mas se você conhece um pouco dessa parte de internet, você sabe que o texto do que você vê na página de internet é um texto que é HTML, que são ali, digamos, tags, é um XML, que é um XML estruturado, e que renderiza ali, digamos, o navegador renderiza o texto final, que é o que você está vendo aqui, e além disso, você está vendo imagens, você está vendo outras coisas. Então, essa indexação de HTML é o que o Google faz, por exemplo, é o que o Bing faz, o DuckDuck faz, e a gente consegue ter essa indexação também do nosso lado. A gente consegue ter, por exemplo, indexações de JPG, de imagens. Aqui a gente tem, por exemplo, um formulário em PDF. Olha que coisa bacana. Uma coisa é eu ter um texto num PDF, outra coisa é eu ter um formulário. O que difere os dois? É que um tem uma estrutura bem definida, que a gente pode falar que é chave e valor. O formulário, ele tem um campo e ele tem o seu valor, entendeu? Então eu tenho o campo lá, nome completo, Ângelo, idade,
X, data de nascimento, Y, endereço, tal. Então, quando eu indexar isso daí, eu não vou indexar os textos como o nome completo como sendo um texto qualquer. Não, ele é uma chave para mim. Para que depois eu consiga fazer algum tipo de busca estruturada para identificar, ó, pesquisa na chave nome completo, pessoas que têm o nome Ângelo, por exemplo, ou na idade, pessoas que têm a idade maior que 28, ou algo do gênero. E a gente consegue também, além disso, indexar PowerPoint, enfim, entra no caso de mídias aí também, né? O Word e o PowerPoint, eles são parecidos nesses contextos justamente porque a gente consegue indexá-los como mídia. Hoje, mas o Excel não entraria aí? Opa, claro, o Excel o quê? Ele não é um dado estruturado, um dado tabular, pode ser separado por vírgula, eu posso ter uma porrada de formas de usar o Excel, eu consigo, inclusive, fazer essa indexação sem problema nenhum. Eu estou mostrando aqui dados que, teoricamente, você falaria, poxa, mas como é que eu estruturo isso? Né? Eu faço um parser disso daí, extraio o texto e coloco numa coluna gigantesca lá todo o conteúdo? Pode funcionar? Pode, mas é o ideal? Provavelmente não. Ok? Então, como que é o processo padrão que a gente faz para que a gente tenha um serviço de busca inteligente no Azure Cognitive Search? Primeira coisa que a gente vai fazer é ingerir os dados. Dados de qualquer formato. E a gente fala que proveniente de qualquer repositório do Azure. O que eu quero dizer aqui? Imagina o seguinte, se eu tiver uma pasta, um arquivo, com arquivos hospedado em outra nuvem, eu tenho lá um conjunto de, sei lá, 6, 10 gigabytes de arquivo em outra nuvem, ou no meu data center. Para eu ficar fazendo a indexação, por exemplo, dentro do Azure, que é onde tem esse mecanismo, eu vou ter que trafegar esses dados gigantescos para dentro da minha plataforma. Isso vai ter um custo muito grande, tanto de processamento, quanto de tempo e de valor financeiro. Concorda? Então, a ideia é que você faça a migração desses dados para o Azure, você pode utilizar lá o Blob Storage, né, que é o seu espaço, que é o seu HD virtual, a grosso modo, e aí você faz o seguinte, quando você tiver esse mecanismo de buscas criado, você aponta esse Blob Storage como sendo uma fonte de dados. E olha que coisa legal, eu tenho uma fonte de dados que é um arquivo, que são arquivos PDF, arquivos texto, SQL Server. Do SQL Server eu faço uma consulta, select ID, nome, endereço e CPF from pessoas. Eu posso ter outra fonte de dados do SQL Server, que é select asterisco, select produto, nome, produto, preço, descrição from pedidos. Uma outra fonte de dados dos Postgres, sei lá, alguma coisa assim. Eu posso ter uma fonte de dados que é o Cosmos DB. Então, eu tenho dados provenientes de vários locais. E a partir do momento que eu tenho a gestão, eu faço o quê? O que a gente chama de enriquecer isso daí. O que seria enriquecer? Imagina que eu trago todas essas informações, jogo para a minha base, e aí eu preciso falar o seguinte, olha, tá vendo essas imagens aqui? Extrai as informações dessas imagens. Quais informações que eu quero extrair? Extrai rosto, extrai nome de pessoas. Eu posso, por uma imagem, saber quem é a pessoa, não consigo? Se essa pessoa for famosa, ou se eu treinei essa habilidade, lembra da parte que eu falei que é customizável? Eu posso treinar esses modelos também. Eu posso trazer ali, por exemplo, extrair texto, né, fazer o OCR para extrair texto das imagens. Vídeo, eu posso tirar o áudio, o texto do áudio, as imagens dos frames do vídeo e começar a fazer o quê? Adicionar habilidades cognitivas para enriquecer os meus índices. E olha que coisa interessante, os dados lá, pode ser tudo. Quando eu trago para enriquecer, eu transformo tudo isso em informações pesquisáveis. Porque no final, o que a gente vai querer? A gente vai querer explorar isso daí. Eu vou querer fazer uma pesquisa, não importa para mim, pessoal, se essa pesquisa vai me retornar um PDF marcado lá na página 10, o texto, ou a gente vai colocar, por exemplo, uma imagem, ou é um arquivo, é um conteúdo texto que está no SQL Server, no Cosmos DB. Eu alcancei o objetivo, que é explorar essas informações. Na ingestão de dados, a gente tem vários conectores internos. Então, a gente tem aqui, que eu falei, PDF, RTF, arquivos de texto ricos, normais, JPG, XML, JSON. Olha que legal também. O JSON XML, o JSON é menos verboso, é mais fácil de trabalhar, né? Mas, por exemplo, Ângelo, tem uma base de dados interna aqui, cara, que é o capeta, bicho. Putz, é um banco de dados maluco aqui. Você consegue transformar em JSON isso daí?
Pô, consigo. Eu tenho aqui um programinho, um bacalhauzinho, que eu, a cada meia hora, eu faço, sei lá, uma consulta nessa base e transformo em JSON. Beleza. Ou eu gero um XLS no Excel. Olha que maravilha. A gente tem todas essas opções de formatos que eu consigo ler. Eu posso ter armazenamento em Blob, SQL Azure, Cosmos DB, tabelas do Azure, né, que é o banco de dados tabular do Azure, MySQL, arquivos do Azure, enfim, eu tenho uma porrada de fontes de dados para fazer essa ingestão. E aí, quando eu faço essa ingestão, o que vai acontecer? Quando eu tenho, por exemplo, documentos e arquivos, aqui no caso o exemplo de um documento que pode ser mais complexo, né? Eu posso ter, por exemplo, um documento PDF que eu tenho texto, metadados, imagens. O texto é o texto normal. O que são metadados? Eu posso ter mais informações ocultas, digamos, nesse arquivo, como data de criação, criado por, anotações internas disso, entendeu? E eu tenho as imagens do meu PDF. Então, olha só o que eu tenho de informação que pode ser e vai ser, digamos, transformada em algo pesquisável quando a gente fala de um arquivo PDF ou um arquivo, sei lá, doc, por exemplo. Ok? Dentro desse processo de enriquecimento, o que a gente tem? Quando eu trago texto, metadados e imagens, como que acontece a mágica no final, né? Eu vou começar a fazer o que aqui? Da ingestão, eu vou começar a enriquecer como? Extraindo palavras e frases-chave. Por exemplo, quando eu falo aqui para vocês, olha, vamos visitar a Paris e vamos ver a Torre Eiffel. Pô, eu já tenho um país aí, que é uma localidade que é país. Eu tenho ali a Torre Eiffel, que é um monumento. Já tenho duas informações fortes aí, né? Eu posso fazer a extração de entidade da organização, que é o seguinte, dependendo do conteúdo que eu tenho, naquele que eu conecto, por exemplo, a Azure AD, alguma coisa do gênero, eu sei quem são as pessoas dessa organização. Então, quando eu falo, por exemplo, a gente está aqui dentro, eu posso falar assim, quero arquivos apenas do diretor, da diretora Maria da Silva ou do supervisor José da Silva. Eu consigo identificar que são nomes de pessoas específicas dentro de uma organização e faço essa busca. Se você conhece um pouco SharePoint, se você pode aqui começar a fazer algumas ligações. E bingo, sim, o SharePoint utiliza esses conceitos por trás para fazer as buscas. Olha que interessante. Detecção facial. Imagina que eu subo um monte de texto, depois eu faço a busca, me mostra aí tudo que do Ângelo. O que é Ângelo? Onde que tem Ângelo? No texto tem, nos documentos tem, arquivos de áudio tem, arquivos de vídeo tem, imagens tem, manda bala. E essas habilidades personalizadas são coisas que a gente pode criar, né? Isso aqui a gente daria uma talk específica de 2, 3 horas só para falar isso, mas imagina que eu posso dizer, por exemplo, que eu posso criar minha habilidade personalizada para extrair, sei lá, CPF, ou, por exemplo, dentro de um reconhecimento facial, saber se aquela pessoa pertence ou não à minha empresa, pertence ou não a um determinado grupo, enfim, eu posso ter uma porrada de informações aí, entendeu? E aí a gente tem, por exemplo, localização, como eu falei para você, extração de entidades de pessoas, aqui reconhecimento de celebridades, então a gente está indo nessa linha, né, detecção de monumentos, isso é uma coisa bacana, né? Quais foram as celebridades que visitaram a Torre Eiffel ou as pirâmides do Egito? Olha o tanto de informação que eu tenho nessa frase que pode ter partido a partir de um texto ou de uma, imagina que você está fazendo ali um chat, né? O seu sistema vende passagens aéreas ou vende, enfim, algo desse gênero para visitar outros países, e ali no bate-papo a pessoa escreveu ali, falou assim, quais são as celebridades que já visitaram a Torre Eiffel? Pô, eu consigo saber o que está sendo falado e consigo depois verificar se as pessoas, baseado na imagem, por exemplo, baseado aí na detecção de monumentos, se elas já estiveram lá ou não. Se eu tiver, por exemplo, a localidade de latitude e longitude, eu consigo falar quando e onde tiver, então é um negócio muito, muito, muito grande aí que a gente consegue fazer, né? Análise de sentimento, para saber o que está falando aquela frase, isso é muito útil quando você está fazendo uma busca em chats, interação com o usuário final, o usuário final que está ali informando para você
alguma informação referente a um produto, algo do gênero, você quer saber o que ela está sentindo no momento que ela está falando. A gente tem também extração de marcas, então eu posso falar marcas, por exemplo, aqui, a DataSide está fazendo aqui um evento super bacana, então eu sei que DataSide é uma marca, né? Uma empresa, uma companhia. A DataSide e a Microsoft vão fazer um evento gratuito sobre inteligência artificial. Pô, já tenho duas marcas aí que eu posso falar. Eu posso falar do tipo, a DataSide e a Microsoft vai fazer um evento que vai ter Coca-Cola e Pizza Hut. Né? Fica a dica para o pessoal que está vendo aí. Tem marcas aqui, né? Então você consegue saber, por exemplo, inclusive, se dentro daquela frase que eu estou falando, eu falei alguma marca e eu estou com um sentimento positivo ou negativo. Olha o tanto de coisa que a gente pode ter indexável. E reconhecimento de texto impresso, que é o CR, né? Você escreve um texto à mão ou datilografado, por exemplo, que é alguma coisa muito antiga, você quer fazer uma indexação disso, a gente vai ver isso num exemplo legal aí, né? E no final a gente explora porque todo esse conteúdo ele vai ser indexado, né? Tudo isso vai ter índices para quê? Para facilitar a nossa busca. Se você não entende mais ou menos índices, imagina uma enciclopédia, certo? A enciclopédia tem aquela parte dos índices, que são onde eu consigo mais ou menos navegar para identificar onde está a informação. É uma forma da gente criar um apontamento fácil para eu chegar numa determinada informação. A grosso modo, é isso. Beleza? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de conjunto de habilidades, né, como a gente consegue enriquecer, imagina que eu consigo fazer várias tratativas, né, pode-se dizer assim, para afinar cada vez mais as minhas habilidades de interpretação de texto, interpretação de imagens. Eu posso dizer, por exemplo, que na imagem eu quero apenas o reconhecimento de objetos e detecção facial, ou eu quero apenas o reconhecimento de pessoas e o reconhecimento de textos. E a parte de texto de imagem, a parte de texto, eu posso mesclar texto, eu posso fazer interpretação, por exemplo, de análise sentimental, e destrinchar a frase para saber, por exemplo, se é uma frase, os verbos, criar uma árvore, digamos assim, tem um termo específico na língua portuguesa, para fazer aquela árvore de palavras e artigos, enfim, interpretar de maneira que eu consiga extrair mais informações. Onde eu posso falar, eu quero só que você identifique nome de pessoas famosas, ou localidades, ou reconhecimento de organização. Então, eu consigo configurar isso, a gente vai ver na prática, esse tipo de informação do jeito que eu quiser. Isso é muito legal, pessoal. Beleza? E conforme isso, a gente já está chegando aqui para o nosso fim de slides e vai começar a montar na prática, eu tenho vários tipos de pesquisa. A gente vai usar a própria pesquisa aqui do Azure, onde a gente vai fazer um texto, aqui a gente tem uma cadeia de consulta, onde eu consigo passar, por exemplo, parâmetros iguais. Então, eu quero fazer o seguinte, filtra para mim o campo país que seja igual à Alemanha, né? Ou Brasil, enfim. Esse conteúdo pode estar nascendo em vários locais, como, por exemplo, imagem, PDF, etc. Então, eu tenho várias formas de pesquisar, com texto livre, com filtro, localização geográfica, proximidade, e eu tenho alguns scores aqui para me ordenar, por exemplo, o nível como posso dizer, de riqueza de informações que eu tenho naquele resultado em relação ao que eu estou pesquisando. Então, eu estou ordenando por prioridade, ou por importância, melhor dizendo. Eu ordeno isso por importância. Então, eu posso ter uma busca assim que eu dou um asterisco aqui, ele me retorna o quê? Ele me retorna tudo da pesquisa, eu posso paginar, só que ele está ordenado pelo quê? Pelo nível de importância, por ranking. Então, esse sistema já me traz todo esse tipo de coisa aí. Acabou os nossos PPTs. Vamos voltar aqui diretamente para o nosso Azure. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, estou com o Azure aqui aberto. Se você não conhece muito Azure, eu acho que vai ter outras palestras sobre isso também, mas é um serviço de nuvem da Microsoft. Eu estou criando aqui um serviço cognitivo, então eu vou criar aqui um Azure Cognitive Search. Vou criar, ele geralmente cria muito rápido, esse processo demora 2 minutos, então eu vou dizer aqui qual que é o resource group, o local do mundo que eu quero, eu vou colocar aqui demo ANG Ângelo Belchior.
certo? Aqui eu vou dizer o layer que a gente tem, eu consigo ter layer gratuito, inclusive, então eu consigo usar de graça isso. Eu vou colocar o standard, porque ele é mais parrudo, ele cria mais rápido, e ele é mais fácil para a gente gerenciar, no sentido que ele é mais rápido, né? Tem mais processamento, certo? Validou, vamos criar esse item aí. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, por favor, nos falem aí que a gente responde sem problema nenhum. Então, o deployment começou. Vocês viram que tem um custo de aproximadamente $253, por quê? Porque isso daqui é um serviço que ele é pago, ele é muito robusto, né? E você consegue dizer ali, você consegue diminuir até para de graça, ter camadas mais baratas. Nós criamos aí. Primeira coisa que eu criei, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ter dados. Então, olha que bacana. Eu tenho até aqui mais ou menos o que ele está falando, ó, conecte seu dado, adicione inteligência artificial para enriquecer os seus índices, explore suas informações e monitora e administra. Então, eu tenho esse espaço. A primeira coisa, eu vou importar dados. Quais são as fontes que eu posso importar? Cosmos DB, Blob Storage, de um Data Lake. Olha que coisa legal, a gente pode fazer isso. SharePoint Online, a gente vai fazer isso também. Eu vou começar nos samples. Por quê? Porque aqui já tem algumas informações prontas para nós, né? Então, a gente não precisa fazer criar um banco de dados novo, que informação, vamos usar o sample, que é justamente para a gente mostrar na nossa demo. O que ele está fazendo agora? Ele conectou para mim. A partir do momento que ele conectou, ele está falando, Ângelo, legal, cara, eu posso adicionar inteligência artificial para fazer as extrações de dados, ou eu posso seguir em frente. Vamos criar aqui uma, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um serviço cognitivo. Lembra que eu mostrei lá no começo? Certo? Para quê? Para que esse serviço seja usado por essa nossa consulta, certo? Para que extraia as informações. Vou colocar no mesmo lugar que está, o S2, o Resource Group eu vou colocar Cognitive Service, o nome eu vou colocar Cognitive Service Demo Ângelo Belchior. Camada de preço, eu tenho várias, né? Standard S2, porque a camada de preço está configurada aqui. Também consigo utilizar essa camada gratuita. Eu tenho a camada F, Review e Create, ele vai criar para a gente. Rapidão, ele cria alguns segundos para a gente, validou, você vai ver que ele vai criar bem rápido isso. A partir desse momento que ele está criando, o que vai acontecer? Ele vai disponibilizar para nós aqui, ó, tem até um botãozinho aqui de refresh, deixa ele só dar para a gente carimbar aqui que criou, onde eu posso dar um refresh, ele vai aparecer para mim a busca, o serviço cognitivo, para utilizar na busca. Então, já criei aqui, nem preciso me preocupar. Volto aqui, ó, e dou um refresh. Se eu criei certinho, ele aparece aqui para mim. A partir do momento que eu clico aqui, eu consigo adicionar os enriquecedores, né, que seriam serviços cognitivos que estão fazendo o quê? Que estão sendo utilizados para indexar pessoas. Então, a parte de cognitive text e text cognitive skills, que são o quê? Eu identificar coisas, como, por exemplo, pessoas, organizações, localidades, fazer traduções, eu consigo já configurar aqui. Então, aquela minha estrutura de dados, eu verifiquei, por exemplo, ó, que na coluna de pessoas, eu tenho que extrair o nome de pessoas. Eu tenho uma coluna localizações, aqui, obviamente, você está falando, mas é uma base de demo. O demo já está pronto para atender nossas necessidades. Mas você poderia ter, por exemplo, em um campo chamado first name, sacou? Organização de um determinado texto. Então, consigo colocar aqui, ó, e configurar, por exemplo, quais informações eu posso extrair de determinadas fontes de dados. E aqui, a gente não vai precisar criar ainda, mas eu poderia criar, por exemplo, um storage com dados de informações, com arquivos, para quê? Para eu poder, por exemplo, fazer depois uma análise desses arquivos e montar alguns gráficos do Power BI, essas coisas, enfim. Daria para fazer um monte de coisas a mais com arquivos não estruturados, mas a gente vai só passar para o próximo aí, e a gente vai avançar aqui. Eu conseguiria adicionar outra fonte de dados também, então vamos ver o que mais a gente pode fazer. Olha que coisa bacana. Eu posso ter vários índices, que é tornar algumas colunas indexáveis, ou ainda filtráveis, ou ainda ordenáveis. Então, dentro daqueles dados que a gente viu, o que a gente tem aqui? Eu tenho, por exemplo,
dentro dessa informação, dados que são descrições em francês, descrições que são em inglês. Então, aqui, quando eu vou fazer a minha análise, eu tenho que falar, ó, esse dado está em inglês, esse dado está em inglês, ó, esse dado está em francês, hein? Isso vai fazer o quê? Vai otimizar a minha busca, né? Vai melhorar a interpretação de dados, porque eu posso fazer, por exemplo, numa busca em português, onde eu tenho algum conteúdo em inglês, eu consigo transformar isso pesquisável também, né? Isso é uma coisa muito louca. Aqui eu também consigo falar qual tipo de algoritmo eu quero utilizar para fazer esse tipo de indexação. Aqui a gente tem, por exemplo, o Lucene. Eu posso utilizar um próprio algoritmo da Microsoft. Enfim, a partir do momento que você entender na documentação como cada um desses funciona, você pode utilizar qual que for o mais próprio para você aí. E vamos criar aqui esses indexadores. Vamos dar um submit aí, criei esse indexador. Eu posso ter quantos indexadores eu quiser e quantos o meu cartão de crédito permitir. Ok? Então, a partir desse momento aqui, a gente vai ter pronto. Ele já fez para nós a criação. E olha que bacana, o que eu tenho agora? Deixa eu dar um refresh aqui para ver se a gente vai mostrar alguns dados aqui. Lógico, a gente tem pouquíssima informação, então não vai nem mostrar ainda a parte de uso e de monitoramento, está totalmente vazio. Mas eu tenho um negócio chamado Search Explorer. E olha que coisa bacana, aqui eu tenho um exemplo de string, e aqui eu tenho até 2 links que depois eu vou deixar para vocês, que como que a gente faz as consultas, digamos assim, de uma forma mais otimizada, né? Como, por exemplo, eu posso chegar aqui, deixa eu fechar até essa telinha aqui, e mostrar para vocês Seattle House. Eu vou colocar aqui 1, count igual a true. O que eu estou fazendo? Isso aqui é meu parâmetro de busca, e aqui eu estou falando para ele mostrar a quantidade de registros que eu tenho. A partir desse momento, ele vai mostrar uma coluna para nós, que é a parte de count. É isso? Ou é e-comercial aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que é e-comercial. Count. 4. Então, eu tenho 4 registros que tem esse Seattle House. Então, aqui é um negócio muito louco, porque eu posso, inclusive, usar os exemplos que eu tenho aqui, ó, de top, skip e search. Então, na verdade, eu posso até fazer assim, né? Colocar aqui, search, house, e aqui eu coloco o e-comercial. Tira isso daqui, né? Count, mostra, e eu quero colocar, por exemplo, top igual a 5. E aqui ele vai me mostrar, no caso aqui só mostrou um, provavelmente que eu só tenho um. Não, ele vai mostrar 5 mesmo aqui. Deixa eu ver aqui. Ele mostrou só um. Provavelmente está com... Ele está pegando isso aqui errado. Estou fazendo bobagem aqui, pessoal. É assim, ó. Pronto. Ele vai fazer para a gente a busca correta. Será que eu estou fazendo filtro? Desculpa aí. Top igual a 10. Tem um vírgula aqui mesmo. Então, não. Está faltando aqui o nosso cerquilha. Então, aqui a gente já vai ter, por exemplo, uma quantidade que eu pesquisei aqui de 5, certo? 5 itens. Aqui para a gente não parece tantas coisas, digamos que, sei lá, não parece tão indexado, mas eu consigo fazer algo como e-comercial, cerquilha, filter. E eu posso falar, por exemplo, que eu tenho aqui uma coluna chamada rating maior que 4. Olha que coisa bacana. Vai me mostrar os 5 maiores. É isso? Filter. Essa coluna rating está dentro de alguma coisa? Não. É GT? Agora vai. Desculpa. Filter. E aqui a gente vai ver o quê? Ó? Que todos os nossos hotéis que nós estamos pesquisando aqui, ele está me mostrando que tem maior que 4.2.
maior que 4. E aí você vai ver que eu tenho outros, eu estou mostrando os top 5, e aqui ele já me ordenou com algum tipo de score, de ranking, e a gente consegue fazer várias buscas aqui, por exemplo, address.city igual a Albuquerque, a gente pode fazer o filter como address.city igual, acho que é assim que faz, Albuquerque, filter, é assim, será? Tem um jeito fácil da gente resolver isso daqui, vamos ver. Ah, provavelmente esse address está dentro de alguma outra. Ah, eu não deixei ele pesquisável, é isso. Mas fala, tá, mas putz, esse exemplo é meio tosco, né? Meio simplório, não vi nada de novo. Para a gente fechar aqui, eu vou mostrar uma das demos mais legais que a gente tem, que mostram todo o poder desse Cognitive Search. Nesse site JFK Files, que é o John Kennedy, que é o ex-presidente americano que foi assassinado, a Microsoft pegou vários PDFs, vários arquivos dos mais distintos, várias imagens, indexou todos. E criou esse site utilizando esse mecanismo. Esse site é código-fonte aberto. Depois você consegue ver aqui, a gente vai mostrar para vocês, inclusive, um desenho de arquitetura disso. E aqui está falando Oswald, que foi a pessoa que assassinou, mas a gente pode fazer aqui Blood, sangue em inglês. Olha que coisa legal, pessoal. Quando eu faço esse search, o que ele está fazendo aqui? Ele está me trazendo todas as tags referentes a esses documentos que contenham alguma coisa referente a Bloody, que é o que eu digitei. Tá vendo aqui, ó? Ele já marcou para mim, deixa eu tentar aqui dar um mais. Até perdeu aqui. Opa. Deixa eu buscar de novo, que eu aumentei aqui. Boa. Ele já identificou num texto datilografado que eu tenho Blurry aqui. Entendeu? Eu posso entrar nesse texto e aqui eu consigo ver a indexação desse texto. De um lado, a imagem. Isso aqui é uma imagem, tá, pessoal? Isso aqui é uma imagem, não é texto, né? Aqui é o texto dessa imagem e conforme eu vou andando, ó, eu passo o mouse em cima, você pode ver que na esquerda ele já identificou. Então eu posso ter mais informações aqui. Então aqui é um relatório que eu indexei. A gente tem outras coisas, por exemplo, ó, blurry. Tudo isso aqui é imagem, ó. Colocar aqui, por exemplo, gun, arma. Olha que coisa bacana. Eu já tenho aqui o autocomplete. Ele extrai daqui também. Então, todas essas palavras foram indexadas a partir do conteúdo que eu mandei para o Azure Search. E aqui, ó, eu tenho várias coisas. Gun Shop, que é onde provavelmente a pessoa comprou a arma. Olha, tipos de textos diferentes. Olha que coisa interessante. Aqui eu tenho, ó, imagens horríveis, né? Horríveis, que texto que eu nem sei o que está escrito aqui, ó, de tão zoado, mas eu consegui ver que tem gun shop aqui também. E aqui a gente pode pegar o Oswald. Oswald e fazer uma busca e a gente tem tudo que apresenta aqui de Oswald, né? E olha só que a gente tem uma porrada de informações. E olha que coisa interessante, a gente tem até a imagem da pessoa. Da onde que eu cadastrei essa imagem aqui? Provavelmente eu peguei do próprio nome, mas eu posso ter cadastrado. Muito provavelmente, na verdade, ele fez o reconhecimento facial dessa pessoa e sabe que essa aqui é uma pessoa famosa. Inclusive, texto escrito à mão, olha que maluquice, né? Então você consegue indexar isso daí tudo. Então, assim, ó, tem uma porrada de filtros que você pode fazer, alguns filtros, quantidade de resultados que você pode ter. Uma coisa que você pode ter fazer também é a ligação entre as palavras, né? Por exemplo, quando a gente fala de Oswald, a gente começa a fazer um mapa de ligação, ó, Commission, Lee, Jack. Então, assim, eu consigo pegar, por exemplo, vamos fazer aqui Bloody, que eu acho que é bem legal também isso daqui. Olha que coisa bacana. Eu consigo fazer, por exemplo, sangue, data de nascimento, país, name, accident, deceased. Então, o que essas palavras levam a outra, né? Digamos, qual que é a correlação que elas têm? Qual que é o relacionamento de uma vai levando a outra, vai levando a outra? Essa linkagem é fantástica, né, pessoal? Fantástica mesmo.
Nessa imagem aqui, o que a gente tem aqui? Nós temos, por exemplo, o desenho da arquitetura da solução que foi aplicada para gerar esse tipo de busca. Então, o que a gente tem aqui? Um blob storage com vários arquivos classificados. Esses arquivos são públicos, são abertos. Então, eles são jogados, eles são trazidos pelo Azure Function, são armazenadas algumas informações no Cosmos DB, algumas skills customizadas, como, por exemplo, criaram algumas skills para termos da CIA, criaram algumas skills, por exemplo, para criptografia, que acho que tem alguns textos que estavam embaralhados, computer vision, OCR, linkagem de entidades. E aí, tudo que isso foi feito, o que o Azure Search faz? Ele indexa tudo isso daqui. Nós temos até uma biblioteca em JavaScript, as Search, para fazer o quê? Para fazer esse tipo de coisa aqui, né? Ó, que você tem dada uma imagem, ele começa a colorir para a gente e começa a nos auxiliar na montagem da nossa busca e do nosso site. Você pode fazer isso em web, você pode fazer isso em mobile, você pode fazer onde você quiser, porque no final do dia, esse tipo de coisa, ele é um arquivo JSON, né? Um retorno JSON, como a gente vê aqui, né? Ele tem todas essas informações aqui que você consegue fazer o que a gente chama de parse. E a gente tem aí, ó, informações de localidade, né? Informações referentes, então a gente tem muita coisa bacana. Pessoal, basicamente é isso, é uma introdução para esse tipo de tecnologia, então fica a dica que tem muito mais que isso, daria para a gente falar muito mais sobre esse tipo de coisa, daria para a gente fazer um monte de outras frentes, principalmente de criar skills customizadas, mas é isso daqui. Fique à vontade para perguntar, não sei se tem pessoas que querem perguntar. Deixa eu interromper o compartilhamento. Bate-papo tem duas aqui. Oi, pessoal, Mapa perguntas mental. podem mandar aqui no bate-papo. Eles só não vão conseguir abrir o áudio, tá, Ângelo? Mas aí eles mandam aqui no chat, por enquanto, acho que não mandaram ainda, né? Uhum. Não, tem a Tatiana falou mapa mental. Isso, tem aquela visualização do tipo mapa mental também na tela, dá para você fazer muita coisa com isso. Pessoal, fiquem à vontade aí. Temos 30 participantes aí, 27 participantes, 3 palestrantes. Alguma dúvida aí? Podemos encerrar? Gostaram? Ângelo, conhece algo relacionado a notas fiscais? Alexandre de Souza, obrigado pela pergunta, Alexandre. Alexandre, você não necessariamente precisaria utilizar o Azure Cognitive Search para fazer isso. Você pode utilizar, por exemplo, o serviço cognitivo chamado visualização de formulários, que aí ele te traz. Porque, veja bem, o Cognitive Search nada mais é do que uma busca indexada, mas eu indexo a partir do momento que eu extraio informações via inteligência artificial. Dependendo do que você for, é só essa parte de forms, se você pesquisar na parte do serviço cognitivo de formulário, eu consigo dar uma nota fiscal e ele fazer e retornar um dicionário para mim. Campo X, valor Y, campo X, valor Y. Uma grid de informações ele consegue identificar e eu tenho isso sim. É muito legal, cara, isso é muito útil, né? Você tem um grande problema nas empresas. E isso, você consegue indexar, cara, muito legal. Dá para fazer isso, é muito assertivo em português, tá? O Bruno falou, Ângelo, obrigado, parabéns pela apresentação. Obrigado, cara, valeu. Valeu, pessoal. Então, pessoal, eu acho que é isso. Mais um minutinho para perguntas aí, para a gente fechar. Valeu a dica, muito legal. Cara, procura serviços cognitivos, formulário, Microsoft, você vai ter aí. Show de bola. Parece muito massa. Obrigado, Cláudia, muito obrigado. Viu? Roberto Martins pergunta, já participou de algum projeto que fazia leitura em massa de código de barras? Cara, código de barras é bem mais simples disso daí, né? Porque os algoritmos de identificação de código de barras por imagem são bem, mas bem populares, muito populares. Se você tiver os códigos de barras como imagem, primeiro você pode fazer o seguinte, tem serviços cognitivos como, por exemplo, o Custom Visual, que você treina para identificar se aquilo é um código de barras ou não. Ou se é um código de barras EAN13, EAN12, EAN-X, ou um QR Code. A partir desse processo que você identifica que é um código de barras, você pode colocar uma leitura de código de barras de imagem e fazer essa identificação, trazer esses dados.
O problema de fazer em grande escala é que você tem que ter uma infra muito grande. Você pode subir uma infraestrutura, por exemplo, de containers, e você cria uma API que você, dada uma imagem, ele já faz essa leitura para você, verifica se é ou não código de barras. Se for código de barras, pega as informações do código, e aí você pode conectar na sua banco de dados aí para trazer o que você precisa e retornar esse tipo de informações. Processo de inventários mais rápidos. Pode ser, cara. E aí eu acho que a questão não está nem muito na identificação do código de barras, e sim na sua infraestrutura. Às vezes você pode estar com... que o leitor de código de barras já faz, né, a identificação do código, né? Mas, por exemplo, se você quer tirar foto de N código de barras numa prateleira e quer identificar todos de uma vez, o caminho é esse. Serviço cognitivo para identificar os códigos de barras, e depois você identificado esse recorte da imagem, você pode passar tem várias libs, cara, que fazem isso, bibliotecas, que olha o código de barras e fala, esse código 1, 2, 3, bate na base e segue. Então, acho que essa é a ideia. O Gerson, boa palestra, obrigado. Wagner, parabéns, muito bom, obrigado. Pessoal, eu acho que é isso. Tem meu contato, @AngeloBelchior aí no LinkedIn, no Twitter. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E é isso. Obrigado aí, pessoal. Renato, Muito obrigado, parabéns, obrigada, obrigado. Joane. Valeu, pessoal. Obrigada. Boa tarde a Valeu, todos aí. galera. Boa Tchau, tarde. tchau.